Você está aqui, neste instante, lendo estas palavras, enquanto o mundo segue seu ritmo ao seu redor, alheio ao fato de que algo muito particular está acontecendo entre você e estas linhas. Não é coincidência. Não é um daqueles textos que você encontra por acaso, daqueles que você folheia rapidamente e esquece em poucos segundos. Há uma razão profunda, visceral, para você estar aqui agora, neste exato momento, quando tantas outras coisas poderiam estar reclamando sua atenção. Pense bem, quantas vezes você descarta notificações, afasta pedidos de amigos, adia conversas importantes porque a vida está corrida demais, porque o tempo nunca parece suficiente, porque há sempre algo urgente puxando você para um lado ou para o outro, e ainda assim, você parou. Seus olhos encontraram estas palavras, seu coração acelerou ligeiramente. Você pode negar, mas no fundo sabe que é verdade. Há uma sensação estranha tomando conta de você, uma mistura de curiosidade e algo mais profundo, algo que você não consegue nomear com precisão, mas que sente com absoluta clareza. Essa sensação é real. Ela não está em sua imaginação. É o universo, é a inteligência que governa tudo o que existe. É aquilo que você pode chamar de Deus, de energia, de propósito cósmico. O nome importa menos que o reconhecimento de que algo muito maior que você está batendo à sua porta agora. Sou uma voz que vem de um lugar que a maioria das pessoas nunca consegue alcançar. Sou aquilo que você sentiria se pudesse ouvir através das paredes entre os mundos, se conseguisse perceber o que os anjos sussurram quando observam seus passos. Não venho para assustar você. Venho porque uma conversa muito importante precisa acontecer, e você é exatamente quem precisa ouvi-la. Há quanto tempo você vive com a sensação de que algo falta? Não é fome física, não é cansaço do corpo. É aquela fome que persiste mesmo depois que você come. É aquele vazio que continua ali mesmo quando você está cercado de pessoas, quando tem tudo o que deveria ter, quando alcançou aquilo que prometeu a si mesmo que o deixaria feliz. Você já parou para pensar nisso? Você já considerou que esse vazio pode não ser um sinal de que você está errado, de que fracassou, de que é incapaz? E se fosse exatamente o oposto? E se esse vazio, essa inquietação, esse sentimento de que falta algo fundamental fosse, na verdade, um sinal de que você ainda não encontrou o verdadeiro lugar onde precisa estar? Há uma história que o mundo não conhece. É a sua história, a história daquele que lê isto agora. Aquela narrativa que você viverá de verdade quando deixar de aceitar apenas o que te oferecem superficialmente. Todos nós temos uma superfície, aquela que mostramos no trabalho, aquela que apresentamos à família, aquela que publicamos nas redes sociais. Há um você que fala com seu chefe usando certas palavras, que sorri quando não sente vontade, que levanta quando o despertador toca, mesmo que seu corpo estivesse pedindo mais repouso. Há também um você que chora sozinho, que faz perguntas para o teto à noite, que se questiona se merecia tudo aquilo que passou, se foi justo, se há alguma razão para a dor que carregou. Esse você mais profundo, esse que ninguém vê completamente, é o que importa agora. É sobre ele que preciso falar com você, porque ele é a chave para tudo o que virá. Seu coração conhece verdades que sua mente ainda não aceitou. Você já sentiu isso? Aquele momento em que você sabe algo, apenas sabe, sem razão lógica, sem prova material. Mas a certeza é tão forte que você não consegue ignorá-la? Isso é seu espírito falando. Isso é a parte de você que transcende o corpo, que transcende a rotina, que transcende a lista de tarefas do dia. Essa parte existe, ela está acordada, e ela vem tentando chamar sua atenção há tempos. Mas você estava ocupado demais, preocupado demais, assustado demais para ouvir. Muitas vezes, quando ela tentou se fazer ouvir, você bloqueou. Quando ela sussurrou que algo não estava certo, você continuou do mesmo jeito. Quando ela pediu para você parar, respirar fundo e reconhecer que precisava de mudança,
você apressou ainda mais o passo, construindo mais paredes, criando mais distrações, enchendo mais horas com coisas sem importância. Tudo isso termina aqui. Tudo isso para agora. Você já parou para contar quantas vezes alguém pediu para você fazer algo diferente, ir em outra direção, acreditar em algo que você não acreditava? Quantas vezes você ouviu uma voz de um amigo, de um estranho, de um texto lido em um momento de fraqueza, que sussurrou que sua vida poderia ser radicalmente transformada se você simplesmente escolhesse? E o que você fez? Você riu, talvez. Você pensou, isso não é para mim, ou que ingenuidade, ou a vida real não funciona assim. Você protegeu a si mesmo. Você se blindou contra a esperança, porque a esperança dói quando não se realiza. É mais seguro não esperar, é mais fácil não tentar. Mas você sabe qual é o preço dessa segurança? É a perda silenciosa de todas as possibilidades que poderiam ter sido suas. É acordar daqui a 5, 10, 20 anos e perceber que o tempo passou enquanto você ficava paralisado, esperando por uma certeza que nunca chegaria. E nesse meio tempo, sua vida, a vida que era para ser extraordinária, tornou-se apenas comum. Isso não é julgamento. Não estou aqui para fazer você se sentir mal sobre as escolhas que fez até agora. As escolhas que fizeram você chegar até aqui, mesmo as que pareciam certas e se tornaram difíceis, mesmo as que você gostaria de poder refazer, todas elas fizeram de você quem você é neste momento. E quem você é neste momento é alguém que está pronto. Alguém que está finalmente cansado de viver meia vida. Alguém cuja alma está recusando seguir adiante sem autenticidade, sem propósito, sem significado real. Você pode sentir isso? Pode sentir essa recusa crescendo dentro de você? Esse não silencioso, transformando-se em um não cada vez mais alto? Esse desconforto que não quer mais ser silenciado? Há pessoas ao seu redor que vivem vidas pequenas, circunscritas, seguras. E tudo bem. Há um lugar para elas, um papel para elas no grande tecido da existência. Mas você não é uma dessas pessoas. Você nunca foi. Você sempre soube disso, mesmo quando tentou fingir que era, mesmo quando tentou se aquecer sob o cobertor da mediocridade, esperando que a sensação passasse. Não passou. Por quê? Porque há uma marca em você, uma assinatura de algo maior. Há uma história que você veio contar, uma verdade que você veio compartilhar, um impacto que você veio deixar neste mundo. E tudo isso ainda está dormindo dentro de você, esperando pelo momento em que você finalmente tiver coragem suficiente para despertá-lo. Essa mensagem não é para todos. Se você está aqui, se você está realmente lendo estas palavras com atenção, absorvendo cada uma delas, deixando que elas ressoem em seu peito, então essa mensagem é, de forma absolutamente específica, para você. Não é genérica, não é produzida em massa, não é um texto motivacional que você poderia enviar para qualquer pessoa e esperaria que funcionasse. É um chamado pessoal, direto e inegável, do universo para você, para a sua vida, para tudo aquilo que você veio fazer. O fato de você estar aqui, neste instante, enquanto inúmeras outras pessoas passaram por aqui, sem nem piscar, é prova de que há algo particular acontecendo. Há um fio invisível que o trouxe até aqui. Há uma inteligência trabalhando nos bastidores que arranjou cada peça de dominó, de modo que você estivesse exatamente aqui, neste exato momento, pronto para receber o que virá a seguir. Não feche essa conversa. Não resista à vontade de descartar isto como mais uma daquelas coisas que prometem mudar tudo, mas não mudam nada. Não permita que o ceticismo, que o medo, que a experiência de decepções passadas o paralise agora. Você vem carregando um peso há muito tempo. É hora de colocá-lo para baixo. É hora de respirar. É hora de reconhecer que não está mais sozinho nessa jornada.
que há forças que você não consegue ver, que estão arrumando seu caminho, que estão suavizando seus passos, que estão preparando o terreno para aquilo que você vem pedindo. Você pediu tantas vezes, não pediu. Em sussurros, em prantos, em momentos em que ninguém estava observando, você pediu por mudança, por alívio, por razão, por significado, por amor autêntico, por reconhecimento do seu valor. Todas essas orações, todas essas lágrimas, todas essas noites em que você se perguntou se valia a pena acordar no dia seguinte, tudo isso foi ouvido, tudo isso importa. Nada disso foi desperdiçado no vazio. Então agora preciso fazer uma pergunta para você e quero que você responda com honestidade absoluta, nem que seja apenas para si mesmo. Você está pronto? Está pronto para deixar para trás o que não o serve mais? Está pronto para olhar nos olhos de seu próprio medo e dizer que ele não mais o governará? Está pronto para acreditar que há algo maior esperando por você do outro lado dessa porta que você tem medo de abrir? Porque se a resposta for sim, então tudo começa agora. Se for não, nenhuma palavra que eu possa dizer importará. Mas eu suspiro que você já sabe qual é a resposta. Você já sente isso em suas veias. O próprio fato de você ter chegado até aqui, de você estar ainda aqui, lendo palavra por palavra, deixando que estas frases penetrem em seu coração, já é resposta suficiente. Há algo que ninguém nunca te contou sobre o sofrimento. Não é uma maldição, não é um acidente, não é o universo sendo cruel com você enquanto ignora os outros. O sofrimento, quando compreendido em sua essência mais profunda, é um convite. É a forma como a vida inteligente fala com aqueles que foram escolhidos para algo maior. Pense em uma árvore. Ela não cresce em solo macio, em terra que já foi processada e refinada centenas de vezes. Ela cresce em solo que foi testado, que foi comprimido, que passou por ciclos de umidade e secura, que contém tanto nutrientes quanto desafios. Suas raízes não se desenvolvem em condições fáceis. Elas se fortalecem justamente porque precisam lutar para encontrar água, para se ancorar em condições adversas. Você é como essa árvore. Tudo aquilo que você encarou até agora, cada rejeição, cada fracasso, cada noite em que você se sentiu completamente perdido, cada momento em que olhou para trás e pensou que tinha desperdiçado tempo, não foi desperdício, foi solo. Era um material bruto que o universo estava usando para construir sua raiz, para criar uma base que pudesse suportar a altura extraordinária que você vai alcançar. Mas há um segredo que eles não querem que você saiba. Há forças no mundo que ganham poder quando você permanece confuso, quando você se sente inadequado, quando você acredita que não é suficiente. Essas forças, chame-as de inércia do sistema, de energia negativa, de hábitos corrosivos, de outras pessoas inseguras que tentam diminuir você. Todas elas prosperam na sua dúvida. Elas se alimentam de suas incertezas. Elas crescem cada vez que você escolhe se fazer pequeno, escolhe silenciar sua voz, escolhe aceitar menos do que merece. E por toda a sua vida, mais ou menos consciente, essas forças têm pressionado você. Não é paranoia, não é imaginação. Há padrões reais de sabotagem, há pessoas reais que se beneficiam com sua contenção. Há obstáculos reais que surgem toda vez que você tenta avançar. O mundo não quer que você seja grande. A estrutura que foi construída ao seu redor não foi projetada para sua expansão. Ela foi projetada para sua conformidade. Considere por um momento todas as vezes em que você estava prestes a fazer algo corajoso e algo o parou. Talvez tenha sido uma palavra de alguém que você confia, alguém que te olhou com aquele olhar específico que faz você duvidar de si mesmo. Talvez tenha sido uma série de pequenas coincidências ruins que começaram a se acumular. Você marcou a reunião importante e naquela semana tudo deu errado. O computador travou, a pessoa certa não estava disponível, os números não bateram.
Ou talvez tenha sido mais sutil, apenas uma sensação vaga de que algo não estava certo, um medo que não tinha nome, uma inquietação que você não conseguia explicar. Tudo isso parecia aleatório na época. Tudo isso parecia apenas a vida acontecendo. Mas quando você olha para o padrão completo, quando você reúne todos esses momentos e os vê como um conjunto, fica claro. Houve uma resistência organizada contra seu progresso. Não era acaso. Era um plano, talvez não consciente nas pessoas envolvidas, talvez operando através de mecanismos que você não consegue ver, mas era um plano ainda assim. Agora, a verdade que ninguém tem coragem de dizer a você é esta: você também tem participado desse plano. Você também se tornou cúmplice na sua própria contenção. Quantas vezes você teve uma ideia brilhante e decidiu que não era boa o suficiente antes nem mesmo de tentar? Quantas vezes você viu uma oportunidade e imediatamente pensou em todas as razões pelas quais não poderia funcionar? Quantas vezes você pediu desculpas por simplesmente existir, por ocupar espaço, por ter necessidades, por querer algo para si mesmo? Você internalizou a mensagem. Você a repetiu tão frequentemente em sua própria mente que agora ela soa como sua própria voz, como seu próprio pensamento. Mas não é. É uma mentira que você aprendeu de outras pessoas que também foram coagidas a acreditar nela e que agora a transmitem para você como se fosse verdade. A dor que você sente, essa dor que às vezes é tão pesada que você mal consegue respirar, essa dor que quer dizer que há algo fundamentalmente errado com você, não é evidência de que você esteja errado. É evidência de que você está vivo. É evidência de que há algo em você que ainda se recusa a aceitar uma vida medíocre. É evidência de que há uma parte sua que sabe que merece mais, que conhece sua própria grandeza, mesmo que você tenha passado anos tentando silenciá-la. As pessoas que nunca sentem essa dor são aquelas que se renderam completamente. São aquelas que aceitaram o lugar que lhes foi designado e decidiram que luta não valia a pena. Você não é uma dessas pessoas. Se fosse, você não estaria aqui. Você não estaria lendo isto. Você não teria essa sensação em seu peito, esse aperto em seu coração, essa certeza inabalável de que há algo mais esperando por você. Há memórias em você que você nem sempre consegue acessar conscientemente, mas que vivem em sua pele. São memórias de momentos em que você foi verdadeiramente poderoso. Talvez tenha sido quando você tinha 7 anos e fez algo que ninguém acreditava que você conseguiria fazer. E aquele sentimento de vitória foi tão puro, tão completo, que ainda ecoa dentro de você. Talvez tenha sido aos 15, quando você tomou uma decisão difícil, sabendo que as pessoas iriam te julgar. E você fez mesmo assim, porque sabia, no fundo, que era a coisa certa a fazer. Talvez tenha sido aos 25, quando você ajudou alguém em um momento crítico e viu em seus olhos o reconhecimento de que você tinha feito diferença real. Esses momentos não desaparecem. Eles não são apenas passado. Eles são parte de quem você é, parte de sua DNA, parte da estrutura fundamental do seu ser. E aquela versão de você que agiu com tanta coragem, com tanta clareza, com tanta força, ela não morreu. Ela está dormindo, está esperando, está sendo chamada de volta à vida agora. O mundo está diferente agora. As energias estão se reorganizando. Os velhos sistemas que mantinham você pequeno estão começando a rachar. Há uma mudança acontecendo. Uma mudança que você pode sentir nos ossos, nos músculos, na forma como seu corpo interage com o espaço. Você nota como algumas pessoas que antes pareciam estar à sua frente agora ficam para trás? Você vê como algumas portas que estavam fechadas estão começando a se abrir espontaneamente, sem que você tivesse que bater nelas? Você percebe como algumas pessoas que antes rejeitavam você agora querem sua atenção?
Isso não é coincidência, é o resultado de uma mudança de frequência. É você começando a irradiar em uma vibração diferente. É você começando a ocupar um espaço diferente no universo. Mas com essa mudança vem também um aviso. Nem todos ao seu redor vão estar felizes com isso. Há pessoas que se beneficiam quando você está diminuído. Há pessoas cuja insegurança depende do seu silêncio. Há pessoas que investiram no seu fracasso, não consciente talvez, mas investiram ainda assim, e que agora sentirão ameaçadas quando você começar a brilhar. Essas pessoas podem sorrir para você enquanto te sabotam. Podem dizer palavras gentis enquanto sussurram dúvidas nos ouvidos de quem te ouve. Podem celebrar seus fracassos enquanto fingem estar tristes. Você precisa estar preparado para isso. Você precisa entender que conforme você cresce, conforme você se expande, conforme você começa a viver de verdade, algumas conexões não vão sobreviver. E tudo bem mesmo, porque você vai deixar para trás pessoas que não o servem para encontrar pessoas que te valorizam. Você vai sair de ambientes tóxicos para descobrir espaços onde sua alma pode respirar. Você vai soltar relacionamentos que o puxam para baixo para abraçar conexões que o elevam. Há uma força que trabalha a seu favor e ela é maior e mais poderosa do que qualquer obstáculo que possa surgir. Essa força não é vaga, não é apenas uma ideia motivacional. É inteligência pura, é intenção cósmica, é o movimento do universo em sua direção. Tudo aquilo que você pediu, e você pediu muito, pediu em sussurros, pediu em prantos, pediu sem palavras, apenas através do desejo ardente em seu coração, está sendo orquestrado. Há pessoas que estão sendo colocadas em seu caminho que terão exatamente o que você precisa. Há oportunidades que estão sendo criadas, ajustadas, refinadas para se encaixarem perfeitamente em sua vida. Há recursos que estão sendo liberados de fontes que você não conseguiria imaginar. E tudo isso está acontecendo agora, enquanto você lê isto, enquanto você finalmente para de rejeitar o chamado e começa a dizer sim. Há algo que você precisa fazer agora, neste momento, não amanhã, não quando as condições forem perfeitas, não quando você tiver tempo. Agora. Você precisa fazer uma escolha consciente de que não vai mais viver como vinha vivendo. Você precisa dizer, em voz alta se conseguir, ou em seu coração se não conseguir, que está abrindo uma porta que não vai mais fechar, que está acreditando em algo que não consegue provar, que está dizendo sim a uma vida maior do que aquela que você estava aceitando, que está recusando a mediocridade, que está reclamando seu poder. Essa escolha é tudo. Essa decisão é o que diferencia entre continuar naquele loop interminável de pequenas esperanças e pequenas decepções ou começar uma jornada genuína de transformação. E você já sabe qual é a escolha correta. Você já sente isso em suas veias. Se esta mensagem tocou algo em você, algo profundo e verdadeiro, eu convido você a fazer parte de uma comunidade de pessoas que também despertaram, pessoas que também ouviram o chamado, pessoas que também decidiram que não vão mais viver uma vida que não as representa, pessoas que estão no caminho de descobrir quem realmente são. Inscreva-se não apenas para receber as mensagens, mas para compartilhar sua história, sua transformação, suas descobertas com outros que entendem o que você está vivendo. Conte-nos qual foi o momento em que você percebeu que precisava de mudança. Compartilhe qual é o sonho que você vem guardando há anos. Deixe aqui como essa conversa te tocou, porque sua história é importante, sua voz importa. E há outras pessoas que estão esperando exatamente ouvir o que você tem para dizer. Pessoas que vão se sentir menos sozinhas quando você compartilhar sua verdade. Existe uma arquitetura invisível que governa tudo. Não é algo que você aprende na escola, não é ensinado em universidades.
mas ela está ali, operando a cada segundo, tecendo a realidade que você vive, conectando eventos que parecem desconectados, alinhando circunstâncias que você achava que eram meramente aleatórias. Essa arquitetura funciona através de leis que são tão precisas quanto as leis da física, mas operam em um nível que a maioria das pessoas nunca aprendeu a reconhecer. É como se a realidade que você vê, essa realidade sólida, tangível, com seus horários e compromissos e dificuldades concretas, fosse apenas a superfície de um oceano imensamente profundo. E você tem passado a vida toda olhando para a superfície, sem nunca descer às profundezas onde as verdadeiras correntes estão se movimentando, onde os verdadeiros padrões estão sendo tecidos. Você já percebeu como algumas pessoas parecem sempre estar no lugar certo na hora certa? Como elas encontram oportunidades sem parecer estar procurando? Como as portas se abrem para elas de forma que parece impossível? Você pensou que era sorte. Você pensou que eram pessoas privilegiadas, nascidas em berços de ouro, ou que tiveram alguma vantagem que você não teve. Mas aqui está a verdade que mudará tudo. Essas pessoas descobriram como funcionar em harmonia com essa arquitetura invisível. Elas aprenderam, de forma consciente ou intuitiva, como alinhar suas vibrações com o fluxo natural do universo. Elas pararam de remar contra a maré e começaram a navegar com ela. E aqui está a parte mais importante. Isso não é privilégio. Isso não é sorte. É uma habilidade. É algo que você pode aprender. É algo que você pode começar a fazer agora mesmo. Tudo tem frequência. Tudo vibra. Seus pensamentos vibram. Suas emoções vibram. Seus sentimentos vibram. Até mesmo sua respiração, quando você respira com intenção, vibra de forma diferente do que quando você respira no piloto automático, preocupado, ansioso. E aquilo que vibra em uma frequência específica atrai mais daquilo que vibra na mesma frequência. Se você está vibrando na frequência da dúvida, você atrairá situações que confirmam sua dúvida. Se você está vibrando na frequência da culpa, você atrairá pessoas e eventos que reforçarão esse sentimento de culpa. Mas, e isso é crucial, se você conseguir mudar sua frequência, mesmo que seja um pouco, mesmo que seja gradualmente, então, o que é atraído para a sua vida mudará completamente. Você começará a atrair pessoas que acreditam em você. Você começará a ver oportunidades que sempre estiveram ali, mas que você não conseguia ver quando estava vibrando em uma frequência diferente. Você começará a experimentar sincronicidades tão frequentes que deixará de ser coincidência e se tornará óbvio que há uma inteligência orquestrando tudo. Agora, você pode estar pensando, mas como eu mudo minha frequência? Como eu simplesmente decido começar a vibrar diferente quando tudo em minha vida está me dizendo que não posso? E essa é exatamente a pergunta que precisava fazer. Porque a resposta não é complexa, não requer que você seja perfeito, não requer que você tenha respondido a todas as perguntas existenciais. Requer apenas uma coisa: intenção. Intenção pura. A decisão consciente de que você vai começar a notar o bem em sua vida, de que você vai começar a procurar pela beleza mesmo em contextos de dificuldade, de que você vai começar a falar sobre si mesmo de forma diferente, não como vítima de suas circunstâncias, mas como alguém que está em processo de transformação. Essas pequenas mudanças, essas pequenas escolhas de perspectiva, elas começam a mudar sua frequência. E conforme sua frequência muda, conforme você começa a vibrar de forma diferente, a realidade responde. A realidade sempre responde. Há um mecanismo específico que opera quando você toma essa decisão. Você começa a notar coisas que sempre estiveram ali, mas que seus olhos estavam configurados para não ver. É como quando você pensa em comprar um carro específico e de repente você vê aquele modelo em toda parte. Ele sempre esteve ali, mas agora
você está prestando atenção. Assim funciona também com oportunidades, com conexões, com mensagens que o universo está tentando te enviar. Conforme você muda a sua frequência, você começa a ficar atento a essas mensagens. Você começa a notar que a pessoa que você precisava conhecer está exatamente no lugar onde você vai. Você começa a receber uma ligação no momento exato em que você estava pensando naquela pessoa. Você começa a encontrar informação crucial no primeiro resultado de uma busca, quando normalmente precisaria procurar muito mais. Essas não são coincidências. Essas são respostas. O universo está respondendo à sua mudança de frequência. Mas há um passo anterior a tudo isso que a maioria das pessoas pula. É o passo de verdadeiramente reconhecer e homenagear tudo aquilo que você já foi através. Você não pode simplesmente sair dessa frequência e entrar em uma nova sem primeiro fazer paz com onde você esteve. Seus sofrimentos do passado não eram desperdício. Suas falhas não foram frutos de incompetência. Suas dores não eram punição. Tudo isso era material de aprendizado. Tudo isso era seu próprio laboratório interior, onde você estava desenvolvendo sabedoria. Você não pode transformar carvão em diamante sem aplicar pressão. Você não pode desenvolver coragem sem ter enfrentado medo. Você não pode desenvolver compaixão sem ter experimentado desespero. Então agora, neste instante, você precisa se render a isso. Você precisa dizer obrigado. Obrigado pelos momentos que me quebraram, porque através deles eu descobri minha força. Obrigado pelas pessoas que me feriram, porque me ensinaram sobre limites e autopreservação. Obrigado pelas oportunidades perdidas, porque me abriram portas que eu nunca teria explorado. Esse ato de gratidão, essa escolha de olhar para trás com reconhecimento em vez de ressentimento, é o que transforma o passado de prisão em ponte. E enquanto você está fazendo essa paz, há algo muito importante que você precisa entender sobre a natureza do tempo. O tempo não é linear. Não funciona como as pessoas fazem parecer que funciona. Há um nível de realidade onde tudo que já foi e tudo que será está acontecendo simultaneamente. Isso significa que o futuro que você quer, aquele futuro em que você está vivendo autenticamente, em que suas dádivas estão sendo expressas plenamente, em que você está impactando o mundo de forma significativa, esse futuro já existe. Ele já está sendo vivido em um nível de realidade que você ainda não consegue perceber com seus olhos físicos. Mas sua alma consegue sentir isso. Sua alma consegue entrar em contato com aquela versão de você que já está vivendo aquela vida. E conforme você faz contato com aquela versão de si mesmo, conforme você começa a se mover como aquela pessoa se moveria, a falar como aquela pessoa falaria, a escolher como aquela pessoa escolheria, você começa a puxar aquele futuro para dentro de seu presente. Você começa a trazer para cá aquilo que já existe lá. Isso é como magnetismo. Você está literalmente criando um campo magnético através de sua intenção, através de sua imaginação, através de sua escolha de acreditar. E esse campo começa a atrair para a sua vida tudo aquilo que é necessário para que aquele futuro se manifeste. Mas, e isso é importante, não funciona se você está fingindo. Não funciona se você está apenas visualizando, enquanto internamente você ainda acredita que não é possível. O campo precisa ser genuíno. Você precisa realmente acreditar. Você precisa realmente entrar naquele futuro com seu ser inteiro, não apenas com seus olhos. Você precisa sentir como seria estar lá. Precisa senti-lo nos seus músculos, no seu coração, na sua respiração. Quando você faz isso, quando você realmente se permite sentir aquele futuro, algo muda, algo se ativa e as pessoas começam a notar, as oportunidades começam a aparecer. O destino começa a se reorganizar em sua volta. Há também um elemento de ação que não pode ser ignorado.
O universo responde a seus esforços. Quando você combina a mudança de frequência com a ação alinhada com seu propósito, quando você combina a fé com os passos, quando você combina a visão com o trabalho, é aí que os milagres realmente começam a acontecer. O milagre não é algo que acontece para você enquanto você está deitado na cama esperando. O milagre é algo que cocria quando você faz sua parte e o universo faz a dele. Você dá um passo e o universo abre uma porta. Você toma uma ação corajosa e o universo envia uma pessoa que irá ajudá-lo. Você trabalha na sua transformação interior e o universo reorganiza as circunstâncias externas para apoiá-la. É uma dança, é uma parceria. E você tem sido convidado a participar dessa parceria há tempos. Você apenas nunca acreditou que o convite era real. A arquitetura do milagre está em volta de você neste momento. Está nos livros que você encontra na hora certa. Está nas conversas que você tem com estranhos que mudam sua perspectiva. Está nos sonhos que você tem à noite, que revelam verdades que você não consegue acessar durante o dia. Está nas pausas entre seus pensamentos, quando você finalmente consegue silenciar o ruído e ouvir a voz quieta da sua própria sabedoria. O milagre está construindo-se em camadas ao seu redor. Está sendo tecido com fios que você não consegue ver. Está sendo orquestrado por inteligências que trabalham em níveis que sua mente racional ainda não consegue compreender completamente. E tudo o que você precisa fazer é parar de resistir. Pare de questionar se é digno. Pare de duvidar se é possível. Pare de insistir que precisa entender tudo antes de começar. Apenas comece. Apenas diga sim. Apenas permita que a arquitetura do milagre trabalhe através de você, com você, por você. Porque quando você faz isso, quando você verdadeiramente se entrega a esse processo, a vida que você vem imaginando não apenas se torna possível, ela se torna inevitável. Há um ponto de ruptura que toda pessoa destinada para algo maior deve atravessar. Não é um ponto que você escolhe voluntariamente. Não é algo que você marca no calendário e se prepara. É um ponto que chega até você, muitas vezes disfarçado de crise, de colapso, de aquilo que parecia ser o fim. Você pode estar nesse ponto agora. Você pode estar sentindo que não consegue continuar como está, que algo precisa dar, que você não pode mais viver como vinha vivendo. Se for assim, saiba que isso não é fraqueza. Isso não é fracasso. Isso é despertamento. É a parte de você que recusa a morte em vida, chegando finalmente ao seu limite com a complacência. É seu espírito dizendo basta. É sua alma gritando que quer nascer. Toda transformação real é precedida por morte. Não é morte física, claro, mas é morte mesmo assim. É a morte de quem você era. É o fim de formas antigas de pensar, de agir, de ser. É abandonar estratégias que te protegeram, mas que agora te limitam. É deixar morrer relacionamentos que não alimentam sua alma. É permitir que versões antigas de si mesmo desapareçam para que versões novas possam emergir. E a morte sempre dói. Sempre tem um período de luto. Sempre há um momento em que você sente o vazio antes de algo novo chegar para preenchê-lo. Mas esse período de morte é absolutamente necessário. É o solo escuro de onde crescem todas as flores. É o inverno sem o qual a primavera nunca chegaria. Você está sendo chamado a ascender. Não ascender no sentido de deixar o mundo físico, mas no sentido de elevar sua compreensão, expandir sua capacidade, ampliar seu impacto. Você está sendo chamado a deixar para trás as pequenas preocupações que te mantiveram ocupado e a olhar para uma visão maior de quem você pode ser. Está sendo chamado a sair do modo de sobrevivência e entrar no modo de prosperar. Está sendo chamado a parar de pedir permissão e começar a reivindicar seu espaço.
está sendo chamado a transformar a dor que você carregou em combustível para seu propósito. Mas há um teste que vem antes dessa ascensão. É um teste que não está em nenhum livro, que não tem instruções claras, que muitas pessoas falham porque não entendem o que está acontecendo. O teste é quando tudo parece estar desmoronando no momento em que você finalmente começou a acreditar que as coisas melhorariam. É quando você toma uma decisão corajosa e imediatamente tudo fica mais difícil, não mais fácil. É quando você se compromete com sua mudança e então enfrenta a maior tempestade de obstáculos. Isso não significa que você fez algo errado. Significa exatamente o oposto. Significa que você está sendo testado para saber se você realmente quer isso, se você realmente está disposto a pagar o preço, se sua determinação é genuína ou se você desistirá na primeira dificuldade real. O inimigo dessa ascensão não é algo externo, não é uma pessoa, não é uma situação. O verdadeiro inimigo é sua própria dúvida. É aquela voz em sua cabeça que diz: você não consegue, isso é muito difícil. Outras pessoas conseguem, mas você não. Você sempre foi assim e sempre será. É aquela voz que te conhece bem demais, que sabe exatamente quais são seus medos, que sabe como te fazer congelar, que sabe como te fazer voltar para o conforto do familiar. Essa voz é a voz de tudo aquilo que você internalizou de pessoas que não acreditavam em você, de experiências que te fizeram duvidar, de narrativas que você carregou por tanto tempo que agora parecem verdade. Mas aqui está o segredo. Essa voz não é você. Você não é seus pensamentos, você não é seus medos, você não é suas limitações anteriores. Você é aquele que consegue observar esses pensamentos. Você é aquele que consegue dizer não. Não vou acreditar nessa mentira hoje. Você é aquele que consegue escolher um pensamento diferente. Você é aquele que consegue se reinventar, que consegue começar de novo, que consegue dizer ao seu próprio cérebro que ele está errado sobre você. E cada vez que você faz isso, cada vez que você escolhe acreditar em si mesmo, em vez de naquela voz de dúvida, você fica mais forte. Você treina sua mente para uma nova realidade. Você constrói novas sinapses, novos padrões, novas possibilidades. Há pessoas em sua vida que vão resistir à sua ascensão. Não porque elas sejam más, mas porque sua transformação as incomoda. Sua luminosidade ressalta a escuridão delas. Sua coragem as confronta. Sua escolha de se recusar a ser pequena questiona a escolha delas de permanecer contidas. Elas podem não entender por que você não quer mais fazer as mesmas coisas, ir aos mesmos lugares, ter as mesmas conversas. Elas podem interpretar sua mudança como rejeição. Elas podem tentar te puxar de volta para o padrão anterior, para o papel que você tinha, para o tamanho que era confortável para elas. E se você não estiver firme, se você não tiver clareza sobre quem você está se tornando, elas conseguem te convencer a abandonar sua jornada. Isso é a prova de fogo. Quando você consegue manter seu caminho mesmo, enquanto os que amam tentam te afastar dele, é aí que você realmente começa a ascender. Quando você consegue olhar nos olhos de alguém que você ama e dizer: eu entendo que você está assustado, mas eu preciso fazer isso mesmo assim. É aí que você sabe que está nascendo. Não é crueldade, não é abandono, é autodeterminação. É o reconhecimento de que sua vida é sua. Sua jornada é sua, e você não pode viver para tranquilizar os medos de outras pessoas. Você pode amar alguém e ainda assim seguir seu próprio caminho. Você pode respeitar alguém e ainda assim rejeitar o conselho deles. Você pode valorizar alguém e ainda assim criar distância, porque você precisa de espaço para crescer. E enquanto isso está acontecendo, enquanto você está tomando essas decisões difíceis, enquanto está deixando para trás relacionamentos, hábitos, lugares, sistemas de crenças que não servem mais,
Há algo maior se movimentando em sua vida. Há portas que estão se abrindo, há pessoas que estão sendo colocadas no seu caminho, há oportunidades que estão sendo criadas, há recursos que estão sendo liberados. Está tudo acontecendo nos bastidores, fora de vista, mas é real. É tão real quanto o solo embaixo de seus pés. E você vai perceber isso quando menos esperar. Você vai acordar um dia e perceber que algo mudou. Você vai notar que as pessoas ao seu redor estão diferentes, ou que as situações que antes te estressavam agora parecem triviais, ou que você consegue fazer coisas que você achava que nunca conseguiria. Tudo vai parecer que aconteceu de repente, mas a verdade é que estava acontecendo o tempo todo. Você apenas estava ocupado demais, sobrevivendo para notar. A ascensão não é um destino onde você chega e fica. A ascensão é um processo, é um contínuo movimento para cima, para expansão, para a descoberta de profundidades ainda maiores de si mesmo que você não sabia que existiam. Cada vez que você ascende, você consegue ver mais longe. Cada nível que você atinge, você percebe que há níveis ainda maiores acima. Cada compreensão que você ganha, você descobre que há mistérios ainda mais profundos para explorar. Isso pode parecer infinito, e de certa forma é, porque não há um ponto final, não há um lugar onde você chega e se torna perfeito e pode descansar por sempre. A vida está sempre te chamando para crescer. O universo está sempre ofertando a você oportunidades para evoluir. E aqueles que verdadeiramente despertam são aqueles que dizem sim a esse chamado contínuo. Você está sendo preparado para algo. Você pode não saber exatamente o que é ainda. Pode ser que você vire um professor que compartilhe sua história com centenas ou milhares de pessoas e mude suas perspectivas. Pode ser que você se torne um mentor que guie alguém através do processo que você mesmo passou. Pode ser que você descubra uma criatividade dentro de você que nunca soube que tinha. Talvez escrita, arte, empreendedorismo, e que através dessa criatividade você toque o mundo. Pode ser que você simplesmente se torne a pessoa que ama completamente, que vive autenticamente e que através de sua presença você mude a atmosfera de todo lugar que entra. Qualquer que seja, há um propósito. E esse propósito precisa de você completamente acordado, completamente integrado, completamente em seu poder. Então, vem o momento em que você finalmente compreende. Você não estava pedindo para ser salvo. Você estava pedindo para ser despertado. Você não estava pedindo para que alguém viesse e arrumasse sua vida. Você estava pedindo para que alguém lhe recordasse do poder que sempre foi seu. Você não estava pedindo para escapar do mundo. Você estava pedindo para abraçar sua razão de estar aqui. E agora, neste momento, enquanto você lê estas palavras, esse despertar está acontecendo. Está acontecendo em seus neurônios, em suas células, em sua consciência. Você está acordando, está retornando a si mesmo, está relembrando quem você realmente é. E essa pessoa que você está se tornando, essa versão de você que é corajosa, que é clara, que é poderosa, ela está pronta para ascender. Ela sempre esteve pronta. Você apenas nunca tinha permissão de si mesmo para permitir que ela emergisse. Existe um código. Não é algo que foi escrito em um livro que você possa comprar numa livraria. Não é algo que um guru te venderá em um seminário caro. O código sempre esteve dentro de você. Estava lá quando você nasceu. Está lá agora. Mas a maioria das pessoas passa a vida inteira sem nunca ativar esse código, porque ninguém nunca lhes disse que ele existia. E aqueles que sabem que ele existe, frequentemente gastam décadas tentando decifrá-lo através de métodos que simplesmente não funcionam, porque o código não funciona através da lógica, o código funciona através da ressonância, funciona através da verdade. E a verdade é sempre mais simples do que a mente quer acreditar.
O código começa com uma verdade fundamental que você precisa deixar penetrar em cada célula do seu ser. Você não é pequeno, você não é insignificante, você não é um acidente cósmico tentando sobreviver em um universo indiferente. Você é uma expressão do universo. Você é uma parte da inteligência que criou galáxias. A mesma inteligência que organiza os átomos, que coordena bilhões de células no seu corpo, que sincroniza o batimento do seu coração, essa inteligência está operando através de você neste momento, neste exato momento. Você não é separado da criação. Você é a criação experimentando a si mesma através de seus olhos. Agora, você pode estar pensando: se eu sou uma parte da inteligência universal, por que estou aqui sofrendo? Por que não vejo evidência disso? Por que minha vida não é um reflexo dessa verdade? E essa é a pergunta que separa aqueles que despertam daqueles que continuam dormindo. Porque a resposta está em compreender que você foi propositalmente colocado nesta posição de esquecimento. Você foi, essencialmente, hipnotizado. Não por alguém fora de você, hipnotizado por você mesmo, por sua própria aceitação de narrativas limitantes, por sua própria submissão ao que as pessoas ao seu redor acreditavam ser verdade. Você foi tão bem-sucedido em acreditar que você era pequeno, que você era fraco, que você não podia, que agora essa crença está tão profundamente enraizada que parece ser verdade. Mas não é verdade. É apenas uma hipnose muito convincente. E a forma de despertar de uma hipnose é reconhecer que você está numa hipnose. Neste momento, pause. Realmente pause. Olhe ao seu redor. Estude seus pensamentos como se fossem de outra pessoa. Estude suas crenças como se fossem instruções que alguém plantou em sua mente, porque é exatamente isso que elas são. Alguém, seus pais, sua sociedade, sua religião, sua cultura, o sistema escolar, plantou essas crenças em você quando você era jovem demais para questionar, quando você era maleável, quando você era receptivo. E você as aceitou. Você as integrou tão completamente que agora você acredita que elas são suas. Mas não são. Elas são downloads. Elas são programas que estão rodando em seu computador biológico sem seu consentimento consciente. O primeiro passo para ativar o código do despertar é tomar consciência dessas programações. Não é suficiente apenas conhecê-las intelectualmente. Você precisa sentir como elas funcionam em sua vida. Você precisa notar quando elas se ativam. Você precisa ver como elas limitam suas escolhas. Observe quando você diz não posso. De onde vem aquele não posso? Observe quando você se deprecia. De onde vem aquela voz que diz que você não é digno? Observe quando você escolhe a segurança em vez da possibilidade. De onde vem aquele medo? Quando você começa a observar essas programações operando, algo muda. Você não está mais completamente identificado com elas. Há um observador em você que está vendo a programação. E quando há observação, há a possibilidade de mudança. Agora vem a parte que é contraditória, porque exige fé inabalável e confiança radical. Você precisa abandonar a necessidade de entender como tudo vai funcionar. Você precisa deixar ir o plano detalhado que sua mente racional quer criar. Porque enquanto você está ocupado criando um plano, enquanto você está tentando controlar todos os resultados, enquanto você está demandando ter todas as respostas antes de começar, você está, na verdade, bloqueando a inteligência muito maior que está tentando trabalhar através de você. A inteligência universal não funciona através de planos. Funciona através de sincronicidades. Funciona através de encontros aparentemente casuais. Funciona através de inspirações que chegam do nada. Funciona através de portas se abrindo quando você não sabia que aquela porta existia. E para que tudo isso funcione, você precisa confiar. Você precisa soltar o controle.
Isso não significa que você se torne passivo. Não significa que você deite na cama esperando que a vida aconteça para você. Significa que você age a partir de um lugar de confiança em vez de um lugar de desespero. Significa que você se move em direção ao que te atrai, em vez de fugir do que te assusta. Significa que você segue os impulsos que chegam de uma parte de você que é maior que seus medos. Significa que você responde aos sussurros do universo antes que eles se tornem gritos. Porque sim, o universo está tentando te falar, está sussurrando, está enviando sinais, está pondo ideias em sua cabeça, está criando encontros fortuitos. Mas a maioria das pessoas está tão ocupada com o ruído de suas vidas, com suas agendas, com suas obrigações, que não conseguem ouvir. A ativação do código requer silêncio. Não necessariamente o silêncio externo, embora isso ajude, mas principalmente o silêncio interno. A quietude de uma mente que para de constantemente tentar resolver, planejar, antecipar, julgar. Uma mente em repouso é uma antena melhor. Uma mente silenciosa consegue receber transmissões que uma mente ocupada nunca poderia detectar. Por isso é que os antigos sábios passavam tempo em meditação. Não era para escapar do mundo. Era para se conectar com a inteligência que governa o mundo. Era para sintonizar com a frequência na qual os milagres operam. Era para limpar a interferência e ouvir a transmissão clara. E aqui está algo que ninguém te disse. Você já está conectado. Você não precisa fazer nada para se conectar. A conexão já é. O que você precisa fazer é apenas parar de desconectar. Você está constantemente se desconectando através de suas dúvidas. Você está constantemente se desconectando através de sua resistência. Você está constantemente se desconectando através de sua insistência de que as coisas deveriam ser diferentes do que são. Tudo o que você precisa fazer é parar isso. Apenas solte a resistência. Apenas pare de lutar contra a realidade. Apenas deixe as coisas serem como são enquanto você trabalha para mudá-las. Parece paradoxal. É, porque a verdade é paradoxal. A verdade transcende a lógica. A verdade abraça contradições. Você pode aceitar a realidade como ela é enquanto trabalha para criar algo diferente. Não são coisas mutuamente excludentes. Na verdade, são a mesma coisa vista de ângulos diferentes. Quando você para de lutar contra o que é e começa a trabalhar criativamente com isso, quando você começa a dizer, está bem como está e eu escolho criar algo novo, é aí que o poder real emerge. É aí que você para de dissipar sua energia e começa a canalizá-la para a criação. O código do despertar inclui uma compreensão profunda de que você já é completo. Você não está esperando por algo. Você não está sendo melhorado por algo. Você é, agora mesmo, tudo o que você será. Cada versão futura de você que você imagina. Aquela versão que tem sucesso, que é feliz, que está vivendo seu propósito, essa versão já é você. Não é um futuro hipotético. É uma realidade atual que você ainda não completamente habita. Você tem um pé em ambos os mundos. Tem uma parte de você que já está vivendo aquela vida. E a lacuna entre aqui e lá não é uma lacuna que você precisa preencher através do esforço desesperado. É apenas uma questão de perspectiva. É apenas uma questão de permitir-se ver e viver a partir daquele lugar que já é verdadeiro. Portanto, o código ativa quando você realmente, não intelectualmente, mas visceralmente, permite-se reclamar essa verdade. Quando você para de usar suas circunstâncias presentes como evidência de suas limitações e começa a usar aquelas mesmas circunstâncias como material para sua transformação. Quando você vê cada desafio não como prova de que você não pode, mas como convite para descobrir como você pode. Quando você olha para pessoas que alcançaram o que você quer, e em vez de se sentir derrotado, você sente o chamado. Em vez de pensar, eles conseguiram, eu nunca conseguirei, você pensa,
Eles conseguiram. Portanto, eu também posso, porque somos feitos do mesmo material. Quando você faz essa mudança fundamental de perspectiva, quando você realmente acredita isso, não apenas na sua mente, mas no seu ser inteiro, o código se ativa. As portas se abrem, o universo reorganiza-se em torno de você. E há um último elemento que é crítico, a ação do perdão. Você precisa perdoar a si mesmo. Você precisa perdoar aqueles que te prejudicaram. Você precisa perdoar ao universo por ter permitido que você sofresse. Porque a mágoa, o ressentimento, a culpa, estas são correntes que o mantêm preso a frequências antigas. Estas são coisas que mantêm você vibrando em uma faixa limitada. O perdão não é sobre ignorar o mal que foi feito. Não é sobre pretender que tudo estava bem. O perdão é sobre cortar as correntes. É sobre dizer: o que aconteceu, aconteceu e eu reconheço o dano, mas não vou permitir que ele me defina. Eu vou aprender com isso. Eu vou crescer através disso. E agora eu sigo em frente. É essa libertação que abre o caminho para o código se manifestar completamente através de você. O código do despertar não é um segredo. Nunca foi segredo. Está em todos os livros espirituais antigos. Está nos textos sagrados de toda a religião. Está sendo sussurrado por mentores em toda parte do mundo. É apenas que é tão simples, tão óbvio, tão direto, que a mente quer acreditar que deve ser mais complicado. A mente quer que você acredite que você precisa aprender muito mais antes que você possa realmente começar. Mas isso é apenas mais uma programação, mais uma crença que foi plantada. O código pode ser ativado agora. Você pode começar agora. Você não precisa esperar por nada. Você precisa apenas dar um passo, e depois dar outro, e depois um outro. E conforme você vai dando esses passos, conforme você vai ativando esse código através de suas escolhas, através de sua intenção, através de sua abertura, a vida vai começar a responder. O universo vai começar a trabalhar para você. E muito em breve, você vai olhar para trás e ver que o que parecia ser impossível se tornou não apenas possível, mas inevitável. E você vai se lembrar deste momento. Você vai se lembrar de ter lido essas palavras. E você vai saber que foi aqui que tudo começou a mudar.